Bom, a ideia hoje é seguir a nossa trilha, né? Nosso segundo encontro sobre processamento de linguagem natural, né? Usando aqui técnicas de machine learning. Só que relembrando aqui alguns contatos, para quem ainda não me conhece, não viu alguma apresentação, tem que me quiser acessar o GitHub, vou compartilhar daqui a pouco o link específico de todo o material da palestra de hoje, um pouquinho aqui do meu trabalho na comunidade, AWS, Google, Microsoft, fiquem à vontade para me adicionar nas redes. E aí eu vou relembrar bem rapidinho o que a gente viu no primeiro encontro. Então, se vocês não assistiram o primeiro encontro, é muito importante porque é uma sequência, né? Exatamente por isso que a gente fez a trilha, porque é muito conteúdo, muita coisa interessante, e aí para ter essa sequência lógica, é importante ver o encontro anterior. E quem gosta do tema e quer se aprofundar, também a nossa temporada do ano passado de Machine Learning, onde eu falei de alguns algoritmos que são importantes também para a gente ir evoluindo, tá? Então, só relembrando o que a gente viu no primeiro encontro sobre processamento de linguagem natural, a gente viu um pouco sobre a preparação dos dados, e aí eu falei sobre remoção de ruído, normalização, tokenização e vocabulário, que são 4 pontos super importantes aqui no processamento de linguagem natural. E aí eu vou voltar em alguns pontos aqui desses hoje. Falamos sobre como eu represento o texto em números, porque o computador não processa caracteres, ele faz cálculos em cima de números, né, vetoriais, matriciais, então para isso eu preciso fazer uma representação numérica dessas palavras, e aí a gente tem uma representação um pouco mais antiga, mas que originou tudo isso, então sempre tem uma evolução, e aqui vale frisar, né, são tudo que a gente apresenta, e eu vou deixar vários links que estão no GitHub, a apresentação vai estar lá também, é baseado em pesquisas científicas, né, que vem evoluindo ao longo do tempo. Então, começa com algo mais simples, e isso vai tendo evoluções. Conhecer um pouco desse caminho ajuda muito, porque tudo é interligado, e vocês vão ver um pouco disso hoje. Mas as primeiras representações numéricas do texto, elas foram de maneira esparsa, né, foram propostas de maneira esparsa, e as principais, falei um pouco no primeiro encontro, é o One Hot Encoding, Bag of Words e o TF-ADF. E depois a gente entrou nas representações densas, né, que são os famosos embeddings. Embedding é um termo genérico que a gente usa para falar de representação densa. E no encontro anterior a gente falou um pouco principalmente, né, do Word2Vec, que tem duas grandes vertentes, que é o Cibol e o Skipgram, e um pouco do FastText e o Elmo. Tá? Então aqui a gente fechou, e esse foi o último slide, que foi o gostinho, a introdução para a nossa apresentação de hoje. E depois, aqui, né, teve uma fronteira da representação esparsa, depois a representação densa, e aí veio esse artigo aqui, esse artigo científico que tem o título que é Attention is all you need. A gente brinca, às vezes parece coisa de psicólogo, né? Atenção é o que você precisa, todo mundo precisa de atenção, inclusive os modelos aqui de machine learning, mas tem um viés um pouco diferente que eu vou explicar para vocês. A partir da publicação desse artigo, teve uma revolução na área de processamento de linguagem natural, né? Porque é uma arquitetura. Na verdade, esse artigo ele não fala especificamente de linguagem natural, ele fala de uma arquitetura nova de rede neural, né? Que é uma arquitetura de transformers, e a partir dessa arquitetura que foram criados os, as aplicações dessa nova representação esparsa, essa nova representação densa de palavras em cima dessa arquitetura. Então, começou aqui, um dos primeiros foi o GPT, aí veio o BERT, que é o que eu vou focar hoje, e em cima do BERT foram criando-se evoluções, né? E aí vale, até alguns deixam isso bem claro. Então, o BERT, ele foi desenvolvido pelo time do Google, mas depois veio o Roberta, por exemplo. E aí, e não foi o Google que criou, foi uma outra empresa que fez uma melhoria em cima do BERT, mas deixou claro, olha, tá vendo aqui, ó, é uma melhoria, inclusive eu tô deixando no nome, no título, tá bem claro aqui, ó, BERT. Aí veio o DistilBERT, aí veio o DeBerta, que foi criado pela Microsoft, e assim por diante. Então, mais uma vez eu reforço, que é algo que me motiva muito de estar aqui na comunidade, que é empresas que muitas vezes são concorrentes em alguns produtos, se colaboram
para a evolução da ciência como um todo, né? Então, você vê Google, Microsoft, AWS, Facebook, várias outras empresas se colaborando, porque aqui todos esses modelos eles estão liberados de maneira open source para a comunidade poder usar. E aí é um pouco da evolução que a gente vai ter nas próximas lives, mas vamos focar aqui no entendimento dessa nova representação, dessa mudança de paradigma que começou principalmente com o artigo e com essa representação aqui, ou essa aplicação que é o BERT, e esse vai ser o nosso foco de hoje, tá bom? Então vamos para nosso episódio 2 aqui, né, dessa temporada. E vão mandando aí perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou tentar, então, dar esse overview para vocês, porque vocês vão ver que tem muita coisa, muitos detalhes. Cada pedacinho do BERT gerou novas pesquisas, novos artigos, e é uma evolução constante, né? Trabalhos de mestrado, doutorado, pesquisas que são fundamentais, vem evoluindo cada pedaço do que eu vou falar hoje, mas a ideia é tentar dar um geral para vocês entenderem, porque depois a gente consegue pegar esses algoritmos hoje disponível, talvez o repositório aí mais conhecido é o Hugging Faces, e a gente vai falar um pouco dele no futuro. Mas eu vou tentar não passar de 80 minutos, aqui a apresentação de hoje, 1h20, vou tentar fazer o máximo aqui para passar todos esses conhecimentos nesse tempo, tá? E aí os pontos que eu vou falar vai ser o BERT como um todo, entrando na parte de tokenização e embedding, pré-treinamento e fine tuning, um pouco de como que é essa visualização do que o BERT gera, e alguns notebooks práticos que vou deixar para vocês rodarem. Eu vou rodar alguns aqui bem rapidinho para a gente testar e ver algumas coisas na prática. E quando eu falo de notebook, eu vou reforçar, eu vou usar aqui uma ferramenta, então para quem já quiser ir lá se cadastrar e não é cadastrado ainda, a Amazon lançou no último reInvent o Amazon SageMaker Lab, 100% gratuito. Você pode fazer, é um laboratório mesmo para testar modelos. Eu usei ele na live anterior, vou usar ele na live de hoje, e na próxima, como a gente vai colocar modelos em produção, aí a gente vai para o ambiente do SageMaker mesmo, dentro do console. Mas para testes, laboratório, Amazon SageMaker Lab, ótima ferramenta, eu vou usar, eu vou falar um pouquinho dela, 100% gratuita. Mas beleza, então hoje o foco vai ser o BERT. E da onde que veio o nome BERT, né? O BERT é uma contração aqui do nome Pre-Trained of Deep Bidirectional Transformer for Language Understanding. Então, é um modelo profundo, pré-treinado, bidirecional, da arquitetura Transformers para entendimento de linguagem. Então, é esse daí que vem o nome BERT. Aqui tem um link, como eu falei, eu vou até já compartilhar com vocês, para quem quiser ir acompanhando. Aqui no GitHub tem todo o material que eu vou falar hoje, inclusive o PPT. Então, quem quiser já ir acessando o PPT e pegando os links para se ficar mais fácil, fiquem à vontade. Vou mandar o link aqui no chat para vocês já quiserem acessar e ir acompanhando. Já está lá no GitHub, tá bom? Então acessem lá. Mas vamos voltar aqui. Opa! Beleza, então esse artigo, falando do BERT, ele foi publicado ali em meados de 2017, aqui está o link que descreve tecnicamente todo o funcionamento do BERT. Mas um ponto importante que eu destaquei aqui, o BERT, o T do BERT é da arquitetura Transformers. Então é importante falar, mas o que é essa arquitetura Transformers? Então a arquitetura Transformers que vem desse paper anterior, que é o Attention is All You Need. Aqui está o link do paper também, que vocês podem acessar e ler o paper na íntegra, tá? Que ele, basicamente, o que ele propõe é essa arquitetura que está aqui do lado, esse desenho de arquitetura, que é a arquitetura Transformers. E da onde que vem esse nome Attention is All You Need? Antes de vir a arquitetura de Transformers, as duas arquiteturas de redes neurais que dominavam aqui o cenário de Deep Learning eram a arquitetura de rede neural convolucional, a CNN, Convolution Neural Network, e a arquitetura de rede recorrente, né? RNN. Tá? São duas arquiteturas que ainda são muito usadas, tá? São bastante usadas, mas daqui a pouco eu vou mostrar que vem caindo o uso dela para cada vez mais o uso do Transformers tem aumentado.
A rede convolucional, ela foi estado da arte, ainda é, em várias tarefas de visão computacional. A rede recorrente, muito usada para texto. Por quê? Como eu falei na nossa aula, no nosso encontro anterior, e eu falei disso também na temporada passada de Machine Learning, no último encontro, um pouco sobre Deep Learning, o texto ele é muito influenciado pela ordem com que as palavras aparecem. Então, a recorrência, a ordem com que elas aparecem influencia muito e como que isso afeta na interpretação do texto. Por isso que as redes recorrentes elas ganharam bastante relevância em vários cenários que envolve séries temporais, onde a ordem das coisas influenciam muito, e não é diferente aqui em texto, porque a ordem com que as palavras aparecem também influenciam muito. E uma arquitetura muito usada para texto é as redes recorrentes com camadas de atenção. Então, você tinha que ter toda a complexidade da rede recorrente, mais a camada de atenção no meio dessa rede recorrente, né? Que a gente, os tipos de rede recorrente mais clássicos é a LSTM e a GRU. São dois tipos bem conhecidos. E aí, então, o que esse paper... Então, da onde vem o nome Attention is all you need? É que você pode deletar, você não precisa mais da rede recorrente e você só precisa da atenção, só da camada de atenção que estava lá no meio da sua rede recorrente. Por isso o do nome é atenção é o que você precisa se você usar essa arquitetura Transformer. Você não precisa mais se preocupar com a recorrência, porque também traz bastante complexidade computacional. Tá? Então, esse é o desenho da arquitetura da rede neural, onde eu tenho a minha camada de entrada, eu tenho uma questão inicial, que é o posicionamento do meu encoding, que me ajuda aqui a interpretar a posição de cada palavra no meu texto, e aí sim eu tenho aqui uma primeira camada, que está escrito Multi-Head Attention, é uma camada de atenção de múltiplas cabeças aqui, fazendo uma tradução livre. Em cima disso eu vou ter camadas de normalização, feed-forward, e assim eu sigo essa arquitetura. Tá? E aí, só entrando um pouquinho mais no detalhe dessa arquitetura de Transformers, né? Quando eu olho para a camada de atenção, que é o principal foco aqui nosso, ela se desdobra em uma camada de atenção que tem várias camadas, várias cabeças de atenção dentro dela. Né? Então, indo para o grau menor, eu tenho 3 entradas nessa minha cabeça de atenção, onde eu tenho a query, os keys e os valores, as chaves e os valores. Então, eu tenho essas 3 entradas, e essas 3 entradas vão sofrer alguns cálculos matemáticos aqui dentro, né? Então, aqui tem o cálculo que está colocado no artigo. A ideia não é entrar muito nessa matemática, mas fiquem à vontade para me perguntar e também acessar diretamente lá no paper, onde eu vou aplicar aqui uma camada, né? O que a gente chama de uma função de ativação da rede, que é o softmax, aplicado a o Q, multiplicado por K sobre T, dividido pela derivada de K aqui, tudo multiplicado pelo value que entra aqui, separado na minha camada. Tudo isso vira uma parte da minha multicabeças aqui, da minha atenção, né? Que eu também tenho as mesmas entradas, e quando eu olho aqui o formalismo matemático, o que eu estou fazendo? Eu estou concatenando todas as outras cabeças aqui, né? E aí tudo isso multiplicado por uma matriz de W, que são os pesos da minha rede neural que eu vou treinando e vou aprendendo, tá bom? Então, essa é uma ideia geral dessa arquitetura Transformers que tem como foco a camada de atenção, né? Por isso tem destaque no título do paper. E aí, só para não ficar muito no ar, mas mostrar um pouquinho do passo a passo do que acontece, né, dentro desse cálculo matemático que tem por trás dessa camada de atenção da rede, eu vou ter uma entrada, e aqui um exemplo simples, né, onde eu tenho um embedding de 8 dimensões, 2 cabeças de atenção e 3 dimensões aqui nas minhas entradas. Então, eu vou ter uma matriz, aqui representada inicialmente aqui por esse retângulo, e aqui 3 linhas, né, representando as 3 dimensões. Eu vou ter os meus pesos, que eu mostrei lá no slide anterior, né, que é o Q,
Q, que é a query, o que vale a chave e o valor, multiplicando aqui, que são mais 3 matrizes, que vão ser multiplicadas. Então, a gente trabalha muito com machine learning, e aí eu falei um pouquinho disso nos nossos encontros anteriores, tudo é uma multiplicação matricial e vetorial. Tudo por trás tem uma multiplicação de matriz, a gente tem que seguir as regras de multiplicação matricial. Para isso, a gente tem que ter um número correto de linhas e colunas, né? Para quem lembra aqui do ensino fundamental e médio. E aí, para isso, então, tem que fazer algumas transformações nessa matriz, como reshape, transpose, etc., para chegar no meu cálculo final. Tá? Aqui eu estou deixando para vocês uma implementação em Python e uma animação que mostra um pouco desse funcionamento. Eu vou abrir aqui rapidinho, já para a gente começar a ver um pouco do código. Então, aqui dentro do nosso Git, onde tem todo o material que vai ser apresentado hoje, então tenho da aula do nosso encontro anterior e tem do encontro de hoje, tem o PPT que eu estou apresentando, e a gente tem aqui o primeiro exemplo, que é o cálculo de atenção. Né? Então, abrindo aqui o SageMaker Studio Lab, eu já deixei carregado aqui, a gente tem aqui, ó, Self Attention. E aqui eu quero agradecer, não sei se o Paulo está aqui participando, nos ouvindo, mas que o Paulo é um mestre na arte do BERT, compartilhou comigo vários materiais e eu estou usando de referência. Então, esse código aqui que eu estou mostrando para vocês, ele usa um framework que chama PyTorch. E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando em código esses passos desse slide, tá bom? Então, cada passo desse slide está aqui no código, onde eu tenho a dimensão de 8 embeds, o comprimento da minha sequência de tamanho 3 e o número de cabeças, que é o H2. E aí eu estou fazendo a multiplicação, todo o passo a passo que está lá. Então, primeira coisa, eu tenho uma matriz, né? Eu tenho minha matriz de embeddings, que é a primeira representação aqui, ó, minha matriz de embed de tamanho 3 por 8. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3 linhas por 8 colunas, tá? Então, estou printando ela aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho essa matriz, primeira matriz 3 por 8, foi gerada. Estou mostrando ela aqui para vocês, que é como que eu estou essa representação inicial desse embedding. Depois, eu vou ter essa representação 3 por 8 para o Q, né, que é a minha query, para o K, que é o key, né, minha chave, e para o V, que é o value. Então, eu tenho as 3 representações, que é o que está aqui, ó, as 3 representações iguais, o Q, o K e o V, beleza? Então, tá aqui as 3 representações. E aí, eu vou fazer, então, o reshape, porque eu tenho que mudar, para eu poder fazer uma multiplicação de matriz, né, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, e aí eu faço aqui o reshape, ó, 3 por 8, agora vira 3, 2 e 4, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês no código, certo? Aí eu começo a fazer a transposta dessa matriz e aí, então, a multiplicação delas, né? Então, eu vou sair aqui a minha matriz 2, 3 e 3, onde eu já estou aqui no passo 2, 3 e 4, aqui, faço o reshape e depois o transpose, e aí eu tenho a matriz final. Beleza? E depois, por fim, eu vou fazer a minha multiplicação e ter a visualização da minha representação desse embedding, tá bom? Então, esse aqui é um notebook simples, só para mostrar o cálculo. Então, cálculo na mão aqui, passo a passo, do que está acontecendo dentro de uma arquitetura de transformers, tá bom? E também, mais algumas referências, né? Tem uma série de vídeos da DeepMind, são 12 vídeos de 1h30 cada um, explicando as arquiteturas de rede neural, e o episódio 8 é um episódio de 1h30 explicando somente a atenção em si. Então, tem bastante material aqui de referência para quem quiser, de fato, entrar mais a fundo nessas explicações. E uma última referência, que é um site muito bom, que chama aqui o Transformers Ilustrado. Então, é bem passo a passo, com vários bloquinhos mostrando o que acontece em cada camada, as multiplicações. Então,
É um blog muito bom que explica passo a passo da arquitetura Transformers. Tem também um vídeo no YouTube do autor do blog, que ajuda muito quem quer entender melhor a arquitetura Transformers. Perfeito? E quem quiser mandar perguntas, enfim, fiquem super à vontade. E um último ponto aqui, só para reforçar algo que eu falei aqui no início, conforme essa arquitetura de Transformers foi ganhando cada vez mais relevância, foi sendo testada com bons resultados, né, as arquiteturas de rede neural recorrente de CNN foi caindo o uso, enquanto o Transformer foi aumentando. Então, o Kaggle, que é uma competição, é um portal de competições de machine learning, lançou um survey agora em 2021 que mostra isso, e também o State of AI, que é uma outra referência aqui, né, sobre isso, um reporte de referência, também fala de como que está emergindo cada vez mais esse tipo de arquitetura, e os modelos pré-treinados disponíveis têm mais de 1 milhão de downloads por dia, então é muita coisa aqui liberada para ser acessada e para facilitar o uso desse tipo de arquitetura. Beleza? Então, esse é a primeira parte aqui do nosso encontro de hoje. É falar, olha, existe uma arquitetura nova, que é a arquitetura de Transformers. Ela não é tão nova, ela foi proposta em 2017, mas quando a gente fala de estado da arte, ela ainda é o estado da arte. Quando a gente fala, por exemplo, da rede neural Multilayer Perceptron, ela foi proposta na década de 80 e está sendo usada até hoje. Quando a gente fala de árvore de decisão, SVM, são todos modelos, algoritmos que são usados hoje da década de 80. Então, a gente está falando de uma arquitetura que foi proposta 4 anos atrás, é estado da arte de verdade, é algo que tem mais de novo hoje sendo usado aqui para dar resultado em várias aplicações de machine learning, principalmente no texto. Então, dessa arquitetura, né, vem a aplicação em texto, que é o BERT. Então, o BERT, ele tem do T do BERT é a questão do Transformers. E o que o BERT é? Além dele pegar essa arquitetura de Transformers e trazer para o mundo de texto, né? E o que o BERT, a primeira coisa que o BERT traz é o seguinte, olha, eu tenho toda a arquitetura de Transformer, como eu quero só entender, eu quero só representar o texto, eu não quero gerar textos, eu quero representar para que isso seja usado em várias tarefas de processamento de linguagem natural, eu vou usar só o encoder dessa arquitetura, não vou usar o decoder, vou usar só uma parte dessa arquitetura e, em cima disso, eu vou criar tem várias outras questões importantes aqui que eu vou juntar tudo isso dentro de uma proposta única, de uma representação de texto. Tá? Só para compartilhar um pouquinho por que o BERT ganhou tanta relevância, existem alguns benchmarks de processamento de texto que são usados mundialmente por tanto centros de pesquisa, quanto pesquisa de empresas, né? Quanto também pesquisas acadêmicas científicas das maiores universidades. Um desses benchmarks é o GLUE, que são um conjunto de tarefas de processamento de texto. O outro é o SQuAD, que é de Stanford, e etc. Então, o GLUE, ele tem aqui várias tarefas de processamento de texto. Então, eu achar sentença, se ela está escrita gramaticalmente correta, pares de sentenças, sentenças similares, resposta de uma pergunta, e tem vários datasets dentro desse GLUE e os pesquisadores usam para testar os seus modelos, né? E aí o que acontece? Quando o BERT ele foi lançado, né, e foi lançado em 2 versões, o BERT base e o BERT large, e aí eu vou explicar um pouquinho disso, porque tudo isso depende do formato do texto que eu coloco, a quantidade de texto que eu coloco lá para treinar o modelo. Mas quando o BERT ele foi lançado, ele teve melhor resultado individual em todas as tarefas do GLUE. Né? Então, ele teve melhor resultado em todas as tarefas individualmente e, por consequência, melhor média também, juntando todas as tarefas. Até então, o melhor modelo era o GPT, da OpenAI, né, que depois era o GPT-2, agora já está no GPT-3, mas até então o melhor modelo era o GPT, que também usa a mesma arquitetura, mas tinha algumas nuances aqui, que tinha chegado na média de 75 pontos. E aí,
o BERT veio e subiu quase 7 pontos percentuais de assertividade aqui, né, em todos os datasets. Então, teve um salto muito grande, né? Quando a gente olhava os modelos anteriores, aqui o do Elmo, que eu comentei, o GPT, ó, foi de 71 para 74, 74 para 75, aí veio o BERT para 82. E depois, né, isso foi evoluindo, como eu mostrei no gráfico para vocês, o BERT, outras empresas foram melhorando as camadas e etc. E aí veio o DeBerta, que foi a Microsoft que criou, né, pegou o BERT e melhorou ele e chegou na média de 90 pontos percentuais. Então, chegou lá no estado da arte. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui bem rapidinho para a gente ver o estado atual de um desses datasets, que é o SQuAD de Stanford. Então, o SQuAD é um dos datasets que é focado em uma tarefa que é de question answering, e ele é comparado com a performance humana. Ó. Existe lá uma curadoria humana. Porque essa tarefa específica, eu tenho que ler um texto, aí eu tenho perguntas sobre aquele texto, é quanto que eu consigo responder aquelas perguntas depois de interpretado o texto, tá? E a assertividade aqui do humano é 89. E a gente já tem modelos que têm uma assertividade melhor do que a assertividade humana. E aqui tem os centros de pesquisa que fizeram essa publicação, né? Então, alguns que eu nem conheço, mas usando o modelo Albert, que tem o BERT lá dentro. Deixa eu ver se tem algum conhecido aqui. Que eu conheço de cabeça. Eu tenho vários centros de pesquisa, alguns estão, inclusive, anônimos. Google Research, o Albert, que é baseado no BERT, anônimo, Universidade de Xangai, e assim vai. Então, a gente tem um ranking aqui dos principais modelos com alta assertividade. Se vocês verem, todos estão muito próximos, de 91, todos na casa de 91, estão muito próximo aqui, e muitos baseados nesse modelo, que ainda é o estado da arte aqui, o BERT, né? Ou pelo menos, né, numa arquitetura Transformer baseado no BERT. Tá? O LXNet, que também é na arquitetura Transformer, e assim por diante, tá bom? Então, só por curiosidade. Só um exemplo, já falei disso, então todos vieram vários modelos, aqui é o Super Glue. O Glue foi ficando muito fácil, aí o pessoal foi lá e inventou o Super Glue, que são datasets mais difíceis, e aí os modelos aqui que estão na ponta dando melhores resultados. Tudo bem até aqui, gente? Vamos mandando aí perguntas, fiquem à vontade. Mas agora vamos entrar. Então, esse foi um panorama, arquitetura Transformer, modelo BERT, evolução, e aí, cara, mas tá, a base de tudo isso é o texto, né? Eu quero compreender texto. Como que eu pego o texto e passo para o modelo para ele poder criar essa representação? Porque no final é isso que eu quero, que o computador, né, de maneira muito ampla, seja capaz de interpretar o texto muito próximo do que os seres humanos. Isso é uma tarefa bem, bem difícil, né? Nosso cérebro é fantástico, assim, a gente muitas vezes não tem ideia de como o nosso cérebro é fantástico, como é difícil tentar imitar o nosso aprendizado. E é isso, a primeira coisa que eu preciso pensar é, poxa, como que eu pego um texto e transformo ele para número, né? E começo a trabalhar isso. E a primeira etapa é tokenizar esse texto. Eu criar tokens para que cada token, que no final aqui a gente poderia falar que é uma palavra, mas não é bem isso, por isso que a gente chama de tokenização, eu representar cada palavra ou cada pedaço do meu texto, da minha sentença, como números, e em cima desses números gerar cálculos e interpretações em cima disso. Tá? Então, se eu perguntasse para vocês, poxa, como que é uma forma simples de tokenizar, né? Pega cada palavra que apareceu e coloca e faz uma representação esparsa, né? Que é colocar 1 quando a palavra aparece e 0 para quando ela não aparece. Com isso eu crio uma representação bastante esparsa de vários zeros e uns, e isso a gente viu que, poxa, até dá algum resultado, mas não funciona muito bem. E aí veio, então, as representações densas, que são os embeddings, Word2Vec, etc., que fala assim, não vamos criar um monte de zeros e uns, vamos criar uma representação mais única aqui,
que faça sentido dentro daquele dado que eu estou lendo, mas ainda assim é uma representação única por palavra. Então, a palavra, por exemplo, quero, independente de onde ela aparece no texto, ela sempre vai ter uma representação única, não de zeros e uns, agora não tão esparsa, de números reais aqui, de um vetor de números reais, mas ainda assim uma representação única. E aí, quando a gente vem para o modelo de Transformer e Attention e Kubert como um catalisador aqui dessa revolução, a gente começa a criar o que a gente chama de embed contextual. Porque dependendo da posição que a palavra aparece na minha sentença, dependendo qual sentença que ela aparece, ela pode mudar essa representação numérica. Então, se eu estiver falando de um dado de um jogo que a gente está jogando, ou de um dado de um banco de dados, são dados de tipos diferentes. Eu não posso ter a mesma representação, porque são coisas diferentes, né? Então, eu começo a ter uma representação numérica diferente para a mesma palavra, porque o contexto dela é diferente. Tá? Então, é daí que vem essa ideia dessa nova representação. Mas ainda assim tem um problema nisso. Como que eu quebro a minha sentença? Poxa, talvez a forma mais simples, que foi a primeira proposta, é o seguinte, poxa, quebra por espaço. Então eu tenho uma sentença aqui, aí para quem é fã de Star Wars já deve ter reconhecido, né? É uma fala aqui, Chewie, we are home, né? Nós estamos em casa, né? Uma fala do Han Solo pro Chewbacca do Star Wars, né? Estamos em casa. Aí como que a forma mais simples, uma das primeiras formas que foram propostas é quebra por espaço. Cada espaço na sua sentença é um token. Beleza, então foi o que é exatamente isso que eu estou representando aqui no slide. Chewie, vírgula, então é tudo um token único. O espaço, we are contraído, também num outro espaço, home com o sinal de exclamação. Então eu tive 3 tokens nessa sentença. Qual que é o problema aqui? O token home, né, casa com a pontuação, ele virou um token único. Quando o home aparecer numa outra frase sem, ou com uma vírgula, ou com outro tipo de pontuação, ele vai ser outra coisa. Poxa, e aí? Será que com espaço é o melhor? Funciona, mas não é. Ele é subótimo, ele não chega na melhor representação que eu preciso. Poxa, então, dado que você está falando aí da pontuação, vamos então quebrar a sentença por pontuação. Então, Chewie é um token, vírgula é o outro token, então eu achei uma pontuação. We, né, nós, é um outro token, aí tem uma pontuação aqui, que é esse acento aqui, eu não sei direito, mas eu vou chamar de aspas simples. Depois o RE, né, que seria a contração do ar, home e o ponto de exclamação no final. Poxa, agora está bem separado. Mas aí qual que é o problema aqui? Então, o we are contraído e we are separado são coisas diferentes, né? No caso da língua inglesa. E aí, então eu vou gerar 2 representações diferentes quando eu quebrar por pontuação. Porque eu vou separar o we are, né? E aí vai ficar coisas separadas. Então, nesse caso também, apesar de corrigir um pedaço dos problemas que eu encontro quando eu tenho por espaço, eu trago outros quando eu tenho por pontuação. Então, também é uma forma subótima. E tudo isso é testado ao longo do tempo, tá? Das pesquisas científicas. Qual que é melhor? Como que eu faço? Então, todos esses tipos foram sendo aplicados. É importante ter isso, porque parece uma coisa simples, mas é a entrada dos meus dados na rede neural. Então, como que eu penso essa entrada? Quanto melhor ela for, melhor vai ser o meu resultado final, né? Tem aquela lei clássica que é garbage in, garbage out, né? Entra lixo, sai lixo. Então, a gente tem que trazer a melhor entrada possível aqui para a minha rede. Então, vieram algumas bibliotecas, talvez uma das mais conhecidas é o Space, que traz então vamos unir o melhor dos 2 mundos, né? Vamos fazer por pontuação com mais algumas regras. E seria esse caso aqui, né? Como que eu faço? Eu uno essas 2 coisas. E aí ele traz uma melhor representação, porque eu uno pontuação e regras, mas, como tudo na vida, né, tem pontos positivos e pontos negativos. A gente fica com um vocabulário muito grande, porque eu vou ter
várias representações, eu vou ter várias formas de representar aquela palavra, né? Porque eu vou olhar uma palavra que tem, em alguns momentos, devido a uma regra, ele pode estar com algo junto, algo separado, algo quebrado ou não, e aí eu fico com um vocabulário muito grande, né? No caso pegando como exemplo, né, o Transformer XL, baseado em nível de palavras, ele tem mais de 260 mil tokens. Então, 260 mil palavras aqui, 260 mil tokens. Imagina eu criar uma matriz de 260 mil partes. Fica muito grande e isso tem um custo computacional muito alto. Tá? Então, o word level, ele é bom, mas ele é muito grande. E aí, então, vem a ideia, poxa, se com o word level, se no nível de palavras fica muito grande, muito complexo, se a gente trabalhar em nível de caractere, será que me ajuda, né? Pô, fica mais simples, reduz a complexidade e o tempo e a memória, tempo computacional gasto. Mas tem uma outra questão. Pensa o seguinte, se eu estou trabalhando em nível de caractere, um exemplo que pode acontecer. A palavra madeira, então eu vou quebrar em nível de caractere, então eu tenho aqui o M, o A, o D e assim por diante. E eu tenho a palavra cadeira, que é exatamente igual à palavra madeira, só muda o primeiro caractere. Então, muda um caractere e muda totalmente o sentido, né? Uma coisa, madeira e cadeira são coisas totalmente diferentes. Mas, como só mudou um caractere e a minha análise está por nível de caractere, o meu modelo pode se confundir, pode começar a achar que as coisas são muito parecidas. Então, fica difícil eu aprender essa representação independente do contexto do nível do caractere M, nesse caso. Então, eu trago, fica muito mais simples, porque quantos caracteres a gente tem na língua portuguesa? Nosso alfabeto, eu acho que são 26 caracteres, o alfabeto da língua portuguesa. E se eu pegar o chinês, japonês, tudo, não passa de 500 caracteres no mundo. 500 caracteres é muito menor do que 268 mil tokens. Então, teria só 500 tokens. E aí, a combinação dos 500 geraria qualquer palavra. Mas o problema é isso. Quando eu tiver palavras com uma combinação muito parecida, mudando só um caractere, vai ser difícil eu fazer essa representação independente, tá? Então, aí eu perco desse lado. Caramba! Então, não tem saída? Sempre estamos em evolução, né? E aí vem uma das grandes mudanças, né, que tem dentro desse ecossistema, dessa representação do BERT. A gente usa uma representação que a gente chama de subword, né? E aí já existem 4 formas diferentes, né? Então, isso está em evolução. Já deve ter algum paper aí com formas novas que eu ainda não conheço, porque todo dia tem algum pesquisador testando e propondo coisas novas. Mas existem 4 grandes formas de eu fazer essa tokenização por subpalavras, né? Que é o BPE, que é o Byte Pair Encoding, Unigram Subword, WordPiece e Sentence Piece. Então, a gente consegue reduzir o vocabulário e mais mesmo assim ter boas representações. É meio que um meio termo entre o nível de caractere e o nível de palavra. E aí, por isso que é o subword, uma subpalavra. Gente, fique à vontade, manda pergunta, comentário, se tá chato, se tá bom, porque a ideia aqui é tentar dar uma visão geral, mas tem muitos conceitos, então vão me dando um feedback que eu tento mudar aqui em tempo real. Mas vamos lá. Então, deixa eu explicar rapidamente um pouco do que acontece, então, por trás, tá? Vamos pensar que eu tenho um vocabulário, e o meu vocabulário tem 4 palavras, tá? A palavra mal, a palavra baú, a palavra Itaú e a palavra UAU. Tá? Então, eu tenho 4 palavras e eu preciso fazer uma tokenização disso, para depois eu representar meu texto. Se eu fizesse nível de vocabulário, nível de caractere, né, eu tenho a letra A, a letra B, I, M, T, U e U com acento. Tá? Então, eu tenho, essas são o meu vocabulário base, todos os caracteres que eu uso para formar essas 4 palavras do meu vocabulário. E aí, se eu fizesse essa representação, ia cair naquele problema que eu acabei de comentar. E aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou ver a frequência com que essas coisas acontecem, né? Então, a palavra aqui, ó, então, M
A e U, né, quantas vezes eu preciso para formar, né, a palavra mal, né, que apareceu 10 vezes no meu vocabulário, a palavra baú, que apareceu 5 vezes, a palavra Itaú, que apareceu 7, e a palavra uau, que apareceu 10. Então, no meu texto, essas palavras apareceram com uma certa frequência. E aí, ó, eu remeto para a nossa primeira live, que é o modelo esparso e etc., que é o TF-EDF, mas que fala de frequência. Então, a gente vai juntando as coisas, mas tudo bem, vamos lá. Então, a palavra mal, que apareceu 10 vezes no meu vocabulário, ela é composta pelo M, pelo A e pelo U, e assim por diante. Tá? Então, eu vou decompondo. E aí, eu começo a criar subpalavras. Por quê? Ó? O AU, ele aparece tanto na palavra mal, quanto na palavra uau, certo? Então, eu vou começando a decompor essa aparição, né, de pedaços de palavras, para entender assim, o que mais aparece, qual que é o que mais aparece, provavelmente tem mais importância, e eu vou começar a olhar para isso, né? Então, aqui, ó, a conjunção de AU, a conjunção de AU com acento, aqui no caso de baú, no caso de Itaú também, e uau, uau. Então, eu começo a juntar pedaços das palavras e entender, poxa, tem bastante frequência esse pedaço dessa palavra, né? E aí eu gero um novo vocabulário base, que não é um nível de palavra, não é nível de caractere, é um nível de junção de subwords, subpalavras que mais se encaixa naquele meu contexto, que é a frequência com que essas coisas aparecem. Então, poxa, a U aparece bastante, aparece tanto aqui quanto aqui, então eu vou pegar esse pedaço dessa palavra. Então ele está aqui como uma subword no meu vocabulário base, que é a forma com que esse BPE cria essa representação, cria essa tokenização para a gente, tá bom? E aí a gente vai ter esse vocabulário base final no meu tempo de treino do meu modelo. Tudo bem? Puxa, eu tô. Parece que falei só 10 minutos e já faz quase uma hora que a gente está aqui. Nossa, passa muito rápido. Eu vou tentar um pouco, vou tentar acelerar aqui. Mas se não der tempo, a gente vai ter vários outros encontros. Mas, nossa, o tempo voa. E aí, só para trazer um ponto importante, né? O GPT-2, né? O GPT-2, o Roberta, né? Que é uma variação do BERT, GPT-2 que usa arquitetura transforma, etc., tem 50 mil tokens, que são modelos super complexos e grandes, e ainda assim conseguem ter menos token do que quando eu usava o anterior, né? Que tinha aqui 268 mil tokens. Então, a gente consegue criar uma boa representação e reduzir mais de 4 vezes a quantidade de vocabulário. E aí tem um ponto importante, que aí começa a trazer uma outra questão. E se aparecer a palavra AEUE? AUE. AUE. Palavra AUE. Vamos fazer um AUE, alguma coisa assim. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Não existe nesse vocabulário fictício. O AU existe. É o meu vocabulário base, eu tenho o AU, mas eu não tenho o E. Então, eu não consigo juntar duas partes do meu vocabulário base para formar essa palavra AUE. Então, o que a representação faz? Ele tem que fazer alguma coisa. Ele fala o seguinte, essa palavra que chegou para mim, ela é composta por uma parte do vocabulário base que existe e uma parte, esse UNK, que é de unknown, é desconhecido. Isso aqui é uma representação especial, uma tokenização especial para falar assim, olha, essa palavra aqui, uma parte dela eu conheço, uma outra eu não conheço, mas vou deixá-la aqui clara, porque pode aparecer palavras que, quando eu treinei o meu modelo, por algum motivo, não apareceu nos textos que eu tinha, ou uma palavra nova que surgiu, né? Então, sei lá, até o ano passado não existia a palavra Pix no Brasil, né? Pix foi criado agora recentemente. Então, pô, como é que eu trato palavras desconhecidas, tá bom? Então, essa é uma forma de tokenizar. Então, o BPE ele é muito bom. Qual que é o problema dele? Ele pode, dependendo dos textos que eu tiver para treinar meu modelo, ele pode gerar uma ambiguidade. Então, a palavra deep learning, por exemplo, ela pode ser decomposta de várias maneiras, né? Pode ser o D e o EP separado, o E junto, dependendo da quantidade de vezes que as palavras aparecem no texto. E aí, então, vem uma evolução do BPE, que é o WordPiece, que é o que o BERT, Dilbert, Electra e outras aplicações usa.
Qual que é a diferença do WordPress para o BPE? Acabei de explicar. Ele traz um ponto diferente aqui, só um ponto pequeno no cálculo, que é, ele pega a probabilidade de cada token, a probabilidade, né, da união, dividido pela probabilidade de cada um separado. Tá? Então, ele faz isso e faz, então, esse cálculo, não só a frequência, mas um cálculo da probabilidade desses tokens aparecer dentro daquele universo de palavras que a gente tinha e a gente treinou um modelo. Tá? E aí, só para tangibilizar aqui, bem rapidinho, se eu tiver essa sentença aqui, never tell me the odds. Então, eu tenho essa sentença em inglês e eu tenho 3 modelos baseados no BERT treinados. Um foi o Google que treinou, que chama MBERT. M é de multilinguage, então esse é um modelo treinado para atuar em várias línguas e ele está disponível, tá? O modelo pré-treinado está disponível para quem quiser usar, está lá no Hugging Faces. Tem um modelo que chama Bertinbaum, uma empresa do Brasil que chama... Nossa, me fugiu o nome da empresa agora, eu vou lembrar daqui a pouco, eu falo para vocês, mas é uma empresa brasileira que tem ganhado muita relevância, assim, também é referência nesses modelos de Transformer e Attention. Treinou esse modelo, foi um dos primeiros modelos treinados para língua, só para a língua portuguesa, até por isso que eles deram o nome de Bertinbau, a ideia do birimbau aqui, né, algo brasileiro. E depois existe tem um artigo também científico publicado, que é o Bertaú, que foi um teste que o time de cientistas de dados do Itaú treinou para um português financeiro. Tá? Então, se eu pegar esses 3 modelos e passar essa sentença, o que vai acontecer? Né? Cada um vai tokenizar de uma forma. Então, aqui eu tenho o MBERT, tá vendo que ele vai tokenizar o never tell me the odds. Então, ele tokeniza de uma forma, porque ele já viu essas palavras no pré-treinamento, porque ele é treinado para multilíngua. Então, ele tem lá um vocabulário em inglês. Esses 2 modelos, eles não são treinados em inglês. Então, você vê que a quebra é bem diferente, né? E cada um deles com um perfil diferente. Esses 2 jogos da velha aqui antes, ele mostra uma quebra aqui de uma subwords, né? Que foi criada. Então, o que a gente pode extrair dessa informação aqui no final? Que Pô, Van, obrigado aqui, você me lembrou. Neuromind, muito obrigado. Neuromind é o nome da empresa que criou o Bertal, desculpa. E muito nome aqui eu tinha esquecido, mas muito obrigado. Então, a Neuromind, pô, é uma empresa que tem um time aí fantástico também de pesquisadores e tem evoluído bastante essas aplicações. Então, o que acontece? Mas o que a gente pode extrair de informação importante daqui? Ó? A gente consegue, dessa sentença, uma representação com menos token no MBERT, porque ele foi treinado por inglês. E tanto o Bertinbau quanto o Bertaú com uma representação muito maior. Então, isso mostra que o nosso custo computacional aqui, ele não vai ser o mais otimizado possível. Tá? E aí vamos pegar um inverso, vamos pegar o outro extremo. Uma frase que tem a ver com o mundo financeiro, que era um cartão de crédito. Né? Quando a gente passa essa frase nos mesmos modelos, o que acontece? Inverte a lógica. Ó. Agora, o MBERT, por mais que ele é multilíngua, inclusive o português, ele já se perde um pouco. Ó, ele pega aqui carta, crédito, mas cartão, por exemplo, ele não pega. O Bertaú, que foi treinado especificamente para textos financeiros, ele consegue ser o mais eficiente. E o Bertinbau, que é específico para o português, mas o financeiro ele é intermediário. Então, a gente consegue uma representação melhor. Isso aqui mostra um pouco do que alguns pesquisadores falam, que, às vezes, você treinar um modelo específico para o seu domínio, você consegue trazer uma representação melhor para aquele domínio e mais eficiente. Então, é um pouco de uma das hipóteses de treinar modelos específicos para domínios, línguas e coisas mais customizadas, tá bom? Inclusive, só por curiosidade, né, eu vou trazendo aqui algumas referências. Se vocês entrarem na AWS Comprehend. A AWS tem um serviço de processamento de linguagem natural e você só chama, né, a API, ela já faz tudo que eu estou explicando para você já está construído por trás. Então, para quem só quer chamar uma API e ter o resultado, o Comprehend é uma solução, né?
E aí, o que é interessante e que corrobora um pouco com essa hipótese, né, que eu acabei de explicar para vocês. O Amazon Comprehend, ele tem uma versão genérica, que é para textos gerais. Eu vou ver se eu consigo achar fácil aqui, só para não tomar muito tempo. Mas ela tem uma versão genérica, que traduz, que tem textos gerais, etc. E ela tem uma versão específica para a área médica, que é o Comprehend Medical. Por quê? Exatamente porque ela treinou um modelo específico para a área médica, porque o geral não conseguia entender os termos médicos, que são termos muito específicos, né? Então, mostra um pouco dessa necessidade, ou de como que você, se você conseguir criar algo customizado, você pode ter benefício, mas sempre eu preciso criar algo customizado? Não, nem sempre. Então, depende aqui do, deixa eu ver aqui, comprehend. Sim, comprehend. Aqui, ó, tem o Amazon Comprehend, que é o geral, e o Amazon Comprehend Medical. Então, eu tenho os dois exatamente por isso. Então, corrobora um pouco dessa ideia aqui que eu estou trazendo para vocês. Beleza? Então, vamos lá, gente, eu estou atrasado. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho dos caracteres especiais. Eu mostrei lá para vocês o unknown, né, que é algo desconhecido. Mas então o que acontece por trás? Eu preciso ter alguns caracteres especiais, que isso foi proposto aqui também, esses caracteres aqui estão contidos na arquitetura do BERT, que é, eu preciso ter marcações na minha sentença, porque tudo vai virar número, eu preciso entender um pouco disso. Então, o primeiro caractere especial é o PAD, é o zero. Como eu vou fazer multiplicação matricial, e para eu otimizar melhor o meu hardware, a minha GPU, que vai processar tudo isso, vai fazer todos esses cálculos matriciais, eu preciso ter tamanho fixo da minha matriz, né, para poder fazer esse cálculo. Então, se minha sentença não atinge o tamanho fixo da minha matriz, eu complemento ela com zeros. E aí eu falo isso aqui, esse zero é só para complementar, tudo bem? E o zero, por isso que ele tem essa marcação especial que eu pede, ó, só para complementar, porque eu vou ter sentenças de tamanho diferente, então uma sentença e outra sentença, então eu complemento com zero para ter um tamanho fixo da minha matriz para poder fazer o cálculo. Depois eu tenho um unknown, que é para coisas que eu não conheço, words e subwords que não apareceu no meu vocabulário base. E aí, só para dar um contexto rápido, no caso do Bertel, qualquer número é um unknown, porque uma questão de dados anonimizados, e aí cada modelo vai ter alguns caracteres que ele não conhece. O CLS e o CEP, o CLS ele vem de classificação e o CEP vem de separador, tá? Então, o CLS ele sempre vai estar no começo da sentença, como um número que vai indicar uma classificação dessa sentença, e o separador é um marcador de separação de sentenças. Então, eu tenho aqui, começou o classificador, 101, 335, 12.156 a representação numérica de cada uma das palavras, do token que tem na minha primeira sentença, terminei ela, segunda sentença, então aqui, né? E depois eu fecho e tenho um zero aqui, que é o pad para fechar o tamanho do meu vetor. Então, eu tenho essa representação. E, por fim, um caractere muito importante para o BERT aqui, para esse tipo de aprendizado, que é o mask. Ele é usado no tempo de treinamento, que eu mascaro alguns dados, porque como eu vou passar um monte de texto para o modelo, ele precisa ter um mascaramento para forçar o aprendizado desse modelo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, cada um pode criar uma representação. Né? Então, o MBERT, que é o multilingüe treinado aqui pelo Google, ele tem uma representação, o Bertel tem uma muito parecida, mas com números diferentes, tá? Para tentar tangibilizar rapidinho para vocês aqui. Então, eu tenho aqui essa frase, uma sentença e outra. O que vai acontecer passo a passo naquela arquitetura? Primeira coisa, eu tenho que tokenizar. Então, o primeiro token, CLS, uma, sente. Tá vendo que a palavra sentença, ela foi quebrada em três partes, exatamente por conta daquela tokenização, lembra? De subwords. Então, eu treinei, ele quebrou aqui, ó. Sente, porque sente é uma palavra bastante recorrente no português, depois o N e o K. Então, ele quebrou dessa forma. Então, esse é o meu tokenização, CEP,
e outra, exclamação, CEP de separador e o PED, que é a minha versão final. Então, meu tamanho máximo aqui de sentença é de 12 caracteres, tá? Então, a primeira etapa do meu modelo é isso. Tem uma sentença de palavras e eu crio a tokenização. Depois, essa tokenização vai virar input IDs. Cada palavra ou cada token vira uma representação numérica, que é um ID daquele token, né? Então, tem os tokens especiais que já tem um ID fixo e os tokens o ID dos tokens que eu aprendi das palavras. Depois, ele vai ter um Type ID. O que é esse Type ID? Eu quero também começar, como eu não tenho a camada de recorrência, eu quero começar a entender melhor essa minha sentença, né? Então, essa informação então, cada parte disso é uma camada da minha rede neural, tá? Então, aqui, com zeros, é onde está toda a primeira parte da minha frase, então, uma sentença. Então, aqui é tudo zero que representa do começo ao fim da primeira parte da minha sentença, até o CEP, e depois é a segunda parte da minha sentença, e depois o zero, que é a minha outra frase, né? Depois o zero, que é o PED. Ele se mantém aqui, que é só para complementar o tamanho do meu vetor. Depois, então, ó, token, input ID, token type IDs, próxima camada, attention masking, que é começa a minha camada de atenção, né? Então, eu vou ter aqui o que eu preciso dar atenção, o que é importante, né? Nesse caso, como exemplo, eu tenho para todo mundo, tem que dar atenção para todas as palavras dessa sentença. Então, máscara de atenção, tem que dar atenção para todo mundo, inclusive para classificação e etc. Próxima camada, posição do encode, positional encode, a posição das minhas palavras na sentença. Então, tudo isso são informações de cada camada da rede neural que vai sendo processada, tá? E aqui, também, de maneira simplificada para entender. Então, eu coloquei aqui, ó, cada token, posição 0, 1, 2, tá sequencial. Tem um artigo explicando somente como que funciona essa parte de positional encode. A gente pode ter um meetup só para falar disso, porque também tem muitas variantes aqui, tá? Mas aqui, só para ficar claro, eu coloquei a posição numa sequência de 0 até o 11, que é a posição de cada um nesse meu vetor. E depois eu tenho as camadas de transformer por si só, né? Que é aquela arquitetura que eu coloquei no começo. Então, quanto mais camadas de transformer eu tiver, mais complexo, mais dados, mais poder computacional eu preciso. Nesse exemplo, a gente tem 12 camadas de transformer para treinar o meu modelo, tá? Aí, eu posso pegar e fazer uma predição em cima disso, usando nosso token aqui especial de classificação, e pode servir aqui como um parâmetro importante para nossas tarefas aqui de processamento de linguagem natural. Muita informação, né, galera? Poxa, bastante coisa. Se alguém tiver dúvidas, eu não sei se está muito louco, se está bom, se está ruim, porque eu estou olhando aqui, não tem muitas perguntas, pelo menos até agora, mas, por favor, gente, vão mandando feedbacks aí, vão fazendo comentários. Está quase acabando, prometo. O que é um ponto importante que tem que se destacar? Como vocês viram, toda a complexidade desse modelo, treinar um modelo desse custa muito caro, porque eu vou precisar ter um custo computacional muito alto, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse dado eu peguei hoje na Wikipedia, para treinar o modelo do BERT, custa mais ou menos $7.000, que é o primeiro modelo, né? E depois o modelo, o XLNNet, que é uma evolução do BERT, com muito mais dados, que eu falei de 200 e poucos mil tokens, custa $245.000. Só que você vai gastar ali na AWS para treinar o seu modelo de poder computacional, máquina para ficar rodando e treinando, porque demora muito, e precisa de máquinas parrudas. Poxa, quem tem $250.000 para treinar o seu próprio modelo, né? Fica muito caro. E aí que vem uma questão muito importante, que é eu pegar os modelos pré-treinados, e aí eu acredito que por isso que a Hugging Faces ganhou muita relevância, né? Porque eu tenho os modelos lá disponíveis, já pré-treinados, esse Google, AWS e etc. Só para dar um gostinho para vocês, a gente vai falar disso mais para frente, mas só para curiosidade,
Quem quiser entrar depois aqui, ó, Hugging Face. Esse é o site da Hugging Face. E logo no começo, aqui logo na página inicial do site, vou falar muito porque está bastante focado também em questões de comunidade, trabalho colaborativo, muito do que a gente acredita aqui, tá? Aí vocês vão ver aqui, ó, Google tem quase 500 modelos disponíveis pré-treinados, então você não precisa gastar aqueles 250 mil dólares. Facebook, 317, Microsoft, AWS, tem várias empresas que contribuem aqui, Neuromind, que é a brasileira, né, e várias outras para várias tarefas de processamento, para tarefas de processamento de linguagem natural, mas também para outras, ó, detecção de objetos, que já começa a entrar no ramo da divisão computacional, assim por diante, mas eu vou falar um pouco mais disso no nosso próximo encontro. Beleza? E aí, o que acontece? Você pode pegar esse modelo pré-treinado, mas eu quero explicar também para vocês terem essa ideia de como que é esse treinamento, esse pré-treinamento e fine-tuning do modelo, né? E quando eu junto essas duas coisas, acontece o que a gente chama de transferência de aprendizado, que é o transfer learning. Eu posso pegar um modelo pré-treinado, fazer um ajuste e ter o meu próprio modelo customizado sem ter que treinar do zero, tá? E para isso, na etapa de treinamento, tem duas tarefas que são importantes, que é o NSP, que é a predição da próxima sentença, o modelo vai tentar fazer isso para gerar aprendizado, e o MLM, que é de mascaramento do modelo de linguagem, né? Uma tradução livre aqui. Então, o que é o NSP? O BERT, ele vai ser alimentado com pares de sentença, e aí ele tem que tentar predizer qual é a próxima sentença. Então, vamos voltar aqui no nosso Star Wars da vida. Então, help me, Obi-Wan Kenobi. Então, e só fazendo um spoiler, não estou ganhando nada por isso, mas quem gosta, saiu recentemente a série do Obi-Wan, então assista lá que tá bem legal. Já assisti os 3 episódios, tá bem legal. Mas vamos lá. Help me, Obi-Wan Kenobi. You are my only hope, né? Então, me ajude, Obi-Wan, você é minha única esperança. Então, eu tenho duas sentenças, por isso que é o par de sentença que apareceu num diálogo do Star Wars. Então, me ajude, Obi-Wan, você é minha única esperança. Então, eu passo vários pares de frase, vários sentenças, pares de sentenças para o modelo, e aí o que ele vai tentar fazer Ivan, tá me escutando? Beleza, obrigado. Você tá no mudo. Minha internet deu uma falhada aqui. Eu acho que foi a nossa, mas voltando à atividade. Só tem uma coisa aqui, deixa eu aproveitar para subir uma pergunta do Vamos lá. Pablo, que eu estava pensando aqui, procurando também. Olha, ele pergunta se você tem alguma recomendação de modelo para a língua portuguesa. Alguma biblioteca aberta que você possa recomendar, já disponível. Nossa, é a chuva. E, pessoal, acho que a gente teve um probleminha aqui com o Vini. É o que acontece, né, gente? Chove, mas já já ele está de volta. Enquanto ele não conecta, vamos lá, vou voltar aqui à pergunta do Pablo. Eu desconheço modelos. Olha ele de volta aí.
internet caiu de novo, tô no 4G. Desculpa, gente. É meio coisa de período de junho, com chuva, que tem aquela paradinha meio de olha a chuva, é mentira, vai cair, é mentira, mas estamos de volta. Você tem alguma recomendação de modelos pré-treinados para o idioma português, Vini? Perfeito, boa. Ô, Pablo, hoje eu acredito que o modelo público aqui mais utilizado é o Bertimbal, tá? O Bertimbal da Neuromind e o MBERT, que é a multilíngua. Aí eu já fiz alguns testes, tá? E dependendo da tarefa que você vai fazer, um dá um pouco melhor, outro dá um pouco melhor, mas eu testaria os dois. Acho que o específico para português hoje que está público é o do Bertimbal, e o multilíngua também tem bons resultados, tá? Então, eu recomendo os dois para você testar. É legal. Inclusive, aproveitei aqui, puxei um artigo da Neuromind comentando o recorde de downloads aí do modelo Bertimbal, para quem quiser conferir mais detalhes. Perfeito, é um ótimo ponto. E de fato, assim, vale mais uma vez, acho que ressaltar, né, o trabalho do time lá da Neuromind, porque de fato eles acabaram sendo um dos primeiros do Brasil a criar modelo. Hoje já tem algumas empresas, outros centros pesquisando, mas eu acho que eles acabam sendo referência aqui quando o assunto é focado no português. Isso, professor Lotufo, exatamente. Vamos lá, de volta. Beleza? Vamos lá. Desculpa mais uma vez, gente, minha internet, mas vamos lá. Então, eu tinha parado aqui, né, na forma de treinamento do modelo. Então, são duas etapas importantes. O NSP, que vai passar, então, esse par de sentença, e eu vou tentar prever, né, a próxima sentença, né? E o mais importante, que é o mais usado, que é o MLM, que é o que eu vou mascarar uma parte dos meus dados, que é para tirar do modelo e não ficar decorando, ele poder ter esse aprendizado. E aí, o que acontece, né? Quando a gente tinha lá as redes recorrentes, que eu comentei no começo aqui do nosso encontro, a gente começou com redes recorrentes unidirecionais. Então, o que acontece? Eu tinha aqui a frase, My Only Hope, e aí a LSTM, até o nome LSTM é de Long Short Term Memory. Então, uma memória curta. Então, ela não conseguia ver sentenças longas, via o passado recente, que é uma palavra antes, uma depois, ou coisas pequenas, né? Então, eu via aqui a palavra anterior e depois eu ia andando no tempo. Depois veio as BLSTM, que eu via tanto no sentido da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, né? Eu via dos dois sentidos. Inclusive, eu sempre gosto de, quando eu falo um pouco disso, quem já usou, quando você, seja o Android ou o iPhone, quando você fala no WhatsApp, em algum lugar, e o celular vai escrevendo para você o que você vai falando, né? Ou até o Word agora já tem isso, etc. Se vocês já testaram ou nunca testaram, faz esse teste. Você vai falando, ele vai criando a sentença. De repente, ele volta lá no começo da sentença e muda alguma palavra que inicialmente ele tinha colocado. Não sei se alguém já reparou nisso. Por quê? Porque ele faz exatamente essa questão de bidirecional. Ele vê para o futuro, mas lá no futuro ele vê se o que ele preveu no futuro está fazendo sentido com o que aconteceu no passado e faz essa volta, né? Então veio as LSTMs bidirecionais. E aí, então, vem o BERT, que também o B do BERT é de bidirecional, né? Para olhar a ida e a volta, só que o BERT ele não é recorrente. Então, ele não vai olhando parte por parte, ele vê tudo de uma vez, né? Eu apresento todos os dados de uma vez para a arquitetura. Como eu apresento todos os dados de uma vez, ele vai ver tudo e aí ele vai ficar fácil dele adivinhar, né, o que vai acontecer. Então, o que a gente faz? A gente usa esse MLM, que é o Masked Language Model, em 3 formatos. Eu passo uma frase para ele e mascaro, então eu crio um token especial, né, que é o mask, que eu mostrei para vocês, uma das palavras da minha frase. E falo o seguinte, você não vai ver essa palavra aqui, eu sei qual que é, mas não vou te mostrar, porque você precisa tentar prever, você tem que aprender qual que é. Uma outra parte, eu vou trocar essa palavra. Era help, né? Eu vou trocar por find, mas não vou te falar que eu troquei. Eu quero que você consiga entender que eu troquei aqui, que está errado. E uma outra que eu vou deixar a real. Então, vou fazer
mudanças aqui para tentar enganar o modelo. Ó, uma eu não te falo qual é a palavra, você tem que me falar. Uma eu vou te falar uma palavra errada, você tem que me falar se é a palavra errada ou não. E uma outra eu vou deixar certo, você tem que falar se é certo ou não. Então eu vou te tentar enganar aqui para você, de fato, ter um aprendizado. Se eu passar tudo, só vai decorar e não vai aprender. Então, essa é a ideia aqui do MLM, tá? Em linhas gerais. Então, eu passo o texto, faço esse MLM, e aí vai tendo aqui o aprendizado do modelo, né? Então, aqui tem uma frase inclusive do próprio, de um artigo que trata exatamente desse ponto. Tem o apêndice 2 do artigo que fala disso. Ele fala o seguinte, olha, uma instância de treino consiste em um pedaço do texto com MLM e um com NSP, que são os dois formatos que eu falei para vocês, tá? E aí as predições de ambos combinadas em uma única loss. Para quem lembra da aula de redes neurais, quando eu estou treinando a rede, eu vou calculando a loss, né? Porque a partir da loss que eu calculo o meu aprendizado e vou tentando diminuir o meu erro, né? Esse é o clássico da rede neural. Então, eu vou tentar pegar o erro dos dois e aí eu combino num único erro que é a loss, né? Então, aqui, ó, o trecho do artigo. O erro de treinamento é o somatório da média dos MLMs com da média do NSP, tá bom? Então, essa é a ideia matemática que tem por trás. E aí, esse aqui é um exemplo de uma instância de treino, né? Help me, o Bianca Nob, you are my unique mask. Então, tá vendo? Eu estou fazendo uma mascaração, estou trocando uma palavra e estou falando que essa frase aqui é a próxima da anterior, né? É, de fato, is the next, né? Então, passo esse conjunto de exemplos para ir treinando o meu modelo para ele aprender em cima desses textos. Agora, indo por finalmente, então, eu passei 5 minutos da minha previsão de apresentação, passa muito rápido, mas aqui é uma biblioteca que mostra um pouco de como que está a representação desse texto, né? E é muito interessante, você começa a avaliar isso e fala, nossa, mas depois que você começa a entender, fica meio interessante, porque olha só, a atenção, e aí vem a atenção que eu estou dando depois da palavra data para fatura, e aí data, tá vendo que é sempre dar uma palavra para a próxima? Ele está quase gerando um mecanismo de recorrência entre as próximas palavras, então ele está mostrando a atenção que ele está dando para cada uma das palavras em uma determinada cabeça da minha rede neural, né? A cabeça, na minha camada 8, cabeça 11, como que está sendo essa interpretação, né? Então, a gente consegue ver tanto na camada a atenção na próxima palavra, como na palavra anterior, tá? E como que eu quero identificar como que está a força de atenção no todo de cada uma das palavras dessa minha sentença, tá bom? Então, aqui é só uma visualização, se eu quiser entender o que está acontecendo, tá? Para tentar, de uma maneira visual, verificar como que está sendo a atenção que o modelo está dando para cada palavra e a ligação entre elas naquele contexto, tá? Aqui tem um plot de todas as camadas, então tem 12 camadas e o que está acontecendo em cada uma, né? Mas eu vou passar rapidinho aqui só para ter uma ideia. E aí, por fim, eu quero fazer essa representação numérica para tentar alguma tarefa de processamento de linguagem natural. Uma das tarefas é fazer análise de sentimento. Então, por exemplo, eu posso ter o sentimento positivo, neutro ou negativo, certo? E aqui eu tenho uma frase aqui, ó, atendimento muito bom, problema foi resolvido. E uma frase com sentimento negativo, quero cancelar, muito ruim, péssimo, não resolveu o meu problema. Então, eu passei por todo aquele processo que eu falei para vocês, e aí tem as representações de cada palavra, aqui embaixo, só dando um exemplo, mas o que é interessante, ó, tá vendo que a palavra muito, ela aparece nos dois lugares, mas ela é vista de uma forma diferente, né? A palavra, cadê? Muito bom. A palavra problema também aparece nos dois. Mas tá vendo que, como ele é contextual, por mais que é a mesma palavra, e ele consegue entender, então, dar atenção para como que essas palavras estão distribuídas naquele conjunto ali, naquela sentença, consegue diferenciar que, mesmo sendo a mesma palavra, nesse contexto o problema não é tão negativo, nesse contexto já é, né? E assim por diante, tá? Então, eu acho que esse aqui é um exemplo que tangibiliza um pouco dessa parte contextual.
Vários links aqui, deixei vários ao longo da apresentação para quem quer se especializar um pouco mais nesse tema, que é muito importante. Quem quer trabalhar com processamento de linguagem natural é crucial, tá? E cena dos próximos capítulos, só para deixar um gostinho aqui para quem gostou e quer ver o nosso próximo encontro, a AWS, ela tem integração com a Hugging Face, que é onde está todos aqueles modelos pré-treinados, tá? Então, a gente vai ver como eu pego isso, esse modelo pré-treinado, faço um fine tuning, tudo integrado já na AWS, então facilita muito, a gente vai abstrair toda essa complexidade, tanto para fazer o fine tuning de um modelo, quanto para colocar esse modelo em produção, monitorar, ele virar um endpoint mesmo, tudo dentro de uma arquitetura da AWS, e facilitar bastante a aplicação, abstrair um pouco de toda essa complexidade matemática que tem por trás, que é importante para quem é um cientista de dados, quem quer conhecer a fundo, customizar, é muito importante, mas tem um outro viés de que é possível abstrair e colocar isso em produção de uma maneira mais rápida, mais simples, é possível também, e é isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Já estourei bastante o tempo, então eu vou tentar ser breve aqui, só para dar um contexto para vocês, olha. Eu deixei algumas implementações que vocês brincam lá no AWS SageMaker Labs, que é gratuito, então rodem ela, vocês não vão gastar nada, mudem parâmetros. Primeira implementação, só para entender o cálculo do transform, já mostrei para vocês. Segunda implementação, é para mostrar como que está uma cabeça da minha atenção, tá? Uma visão de uma head attention aqui. Então, vocês podem colocar uma frase que vocês queiram, tá? Então, eu coloquei aqui, quero alterar a temperatura do ar-condicionado. Estou usando qual modelo? O Albert Einstein de português. Então, aí, respondendo a pergunta aí Esse é o nome dele que perguntou, desculpa, mas aqui no meu teste, estou usando o Bertinbal que está lá no Hugging Face, ó. Então, estou pegando o modelo, ó, tá vendo que todo aquele material... O Pablo, né? Poucas linhas de código, eu peguei o modelo que está lá no Hugging Faces, carreguei ele e mandei gerar a visão dessa sentença, quero alterar a temperatura do ar-condicionado, então ele me mostra aqui como que está, e aí você pode ir indo palavra por palavra e vendo como que está cada atenção para cada palavra, né? E então, quero alterar a temperatura do quê, né? Do ar-condicionado, mostra como que foi quebrado aqui a tokenização, ó, tá vendo os tokens que eu mostrei para vocês, o CEP, né? A quebra, ó, condition, ADO, como que ele quebrou, então dá para brincar um pouquinho aqui. E um exemplo de aplicação mais prática, em teste, mas como que eu uso isso, por exemplo, para identificar similaridade nas sentenças, que é o que usa, por exemplo, a Alexa, quando você fala com ela, com o Google Assistant, ou qualquer chatbot, ele faz uma similaridade de sentença, para entender se o que eu estou falando é próximo de algo que ele conhece para me dar uma resposta. Então, aqui eu mostro como que é feito isso. E aí tem algumas variações, né? Eu tenho Transformer, que eu falei, e eu tenho Sentence Transformer, que é como deixar isso mais otimizado para trabalhar com sentenças e não com nível de palavras, e várias outras referências que eu estou deixando para vocês, tá? No GitHub tem um link aqui, tem no meu GitHub também, esse livro, tem um livro só para falar disso, ó, Natural Language Processing com Transformers, um livro só com isso, com vários exemplos aqui para rodar, para testar, desde coisas introdutórias até coisas mais avançadas, então tem bastante coisa legal nesse tema. Espero que tenha dado um overview geral para vocês do que é dessa evolução, né, da arquitetura que transforma com BERT e etc., com atenção para aplicação de machine learning para processamento de linguagem natural.